Bom, eu iniciei minha trajetória sindical quando funcionária de uma empresa local chamada Cooper São Miguel, uma cooperativa de compra e venda. Trabalhei muito tempo antes já em pastorais da juventude, como catequista, enfim, várias agendas. E em 97 eu já estava no sindicato, já estava afiliada, fui convidada a fazer parte da direção do Sindicato dos Empregados no Comércio do Extremo Oeste de Santa Catarina. Nessa trajetória, eu era dirigente de base e fui eleita em 97 como secretária-geral do sindicato. Depois desse processo, em 2000, teríamos eleição novamente do sindicato. Nesse espaço, eu participei de uma primeira atividade da Contrax, que foi um seminário das mulheres trabalhadoras comerciárias em São Paulo. Nesse processo, a presidenta, que era a companheira Marlene Lazarotto, presidenta do nosso sindicato, decidiu que ela não queria mais ficar na presidência. E aí pediu se eu aceitaria ser a presidenta para a próxima gestão. Foi uma decisão bastante difícil, porque era uma responsabilidade, eu ainda não me considerava preparada para isso, mas, enfim, decidi aceitar, e em maio de 2000, nós tivemos a eleição, e eu, então, fui eleita presidenta do nosso sindicato, do Sindicato dos Empregados no Comércio, do Extremo Oeste de Santa Catarina. Mas fomos batalhando, fomos trabalhando junto com a FECESC, com a CUT. Neste mesmo ano, eu participei do congresso da FECESC e passei a fazer parte da direção da FECESC, também da CUT Santa Catarina. Foi também o meu primeiro congresso na CUT Nacional, que foi em Serra Negra. Depois, também foi o primeiro congresso na estadual, e eu fui me envolvendo um pouco mais com o movimento sindical, entendendo um pouco mais da estrutura, de como funcionava e de como que as coisas se eram decididas, como que eram feitas as propostas, como se tiravam as estratégias, e foi um aprendizado extremamente rico para mim. Em 2004, infelizmente, no mês de fevereiro, nós soubemos da notícia que o nosso companheiro Germano, que era o presidente, ficou doente, foi internado, e infelizmente no mês de março ele acabou falecendo, e deixou todos nós muito tristes, porque ele se foi muito jovem, com 37 anos, e aí nessa discussão nós acabamos tendo um debate dentro lá da executiva, a executiva se reuniu, e também trouxe presente a necessidade de assumir a Contrax, e fizeram um convite para mim, se eu toparia ser a presidenta da Contrax, teria mais um ano de mandato, e em 2005 seria o nosso congresso, e aí teria também um compromisso de, é claro, eu saindo das minhas bases, ter o amparo para um próximo mandato lá na Contrax. E assim que se iniciou a minha trajetória na Confederação, eu decidi assumir, passei então a presidência do nosso sindicato para a companheira Ivanir, e eu me desafiei a assumir o posto na Contrax. Naquele momento, eu considerei fundamental, porque nós tínhamos vivenciado, como eu falei, um período bastante difícil de retirada de direitos, seja nos processos de negociação dos dissídios, e também tínhamos atravessado um processo bastante difícil sob o governo do Fernando Henrique Cardoso. E em 2002, então, quando o presidente Lula ganha as eleições e assume a presidência da República, percebi que era um momento ímpar para a classe trabalhadora e que nós deveríamos realmente trabalhar e fazer o possível para alavancar a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, bem como garantir os direitos, porque até então a gente estava brigando para não retirar direitos. E foi muito bacana, porque se deu um resultado muito legal, porque eu lembro que quando eu assumi a confederação em 2004, nós tínhamos
87 sindicatos filiados à Contrax. E em 2011, quando eu passei a presidência da nossa confederação, para o próximo presidente, nós estávamos com 247. Foi um salto muito grande de filiados, lembrando que também nesse processo, os companheiros e as companheiras filiados ao PCdoB, que era a corrente sindical classista, estavam na CUT, vinculados ao Partido do Comunista Brasileiro, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, perdão, foram construir a sua trajetória, construir a sua central, saíram da CUT, portanto, também saíram da Contrax. Então, nesse período, nós também perdemos muitos sindicatos que acabaram saindo da CUT e da Contrax. Mas continuamos trabalhando e o resultado foi super positivo. Os desafios desse período continuaram sendo aquele, no começo, aquele do mandato do ano de 2002, que eram aquelas 4 bandeiras de luta dentro da campanha Direito Não Se Reduz, Se Amplia. Nós conseguimos alavancar essa campanha, nós fizemos várias atividades de combate ao trabalho ao domingo e feriado, inclusive uma delas, nós nos desafiamos, fizemos um churrasco na frente da Granja do Torto, já que a dona Marisa, então esposa do presidente Lula, hoje também já falecida, falou num discurso, numa carta, que ela dava o Lula para o povo brasileiro de segunda a sexta, ou até sábado, mas que o domingo era da família. Pegando essa importância, nós fomos fazer um churrasquinho na frente da Granja do Torto, levamos, os companheiros do DF nos ajudaram muito, e fizemos um ato simbólico, dizendo que a família comerciária também queria o domingo para ficar com sua família. Também desafiamos todos os espaços para mudar a legislação do trabalho doméstico. Nós queríamos que as companheiras tivessem os mesmos direitos que nós, demais trabalhadores. E aí iniciamos um processo de discussão junto aos ministérios, depois o Ministério da Mulher e o Ministério de Combate à Discriminação Racial, né, que o governo Lula implementou, as secretarias especiais que tinham status de ministério. Começamos a trabalhar a PEC das domésticas, que era uma alteração da Constituição Federal para que elas pudessem também ser beneficiadas com os mesmos direitos que o artigo 7º da Constituição previa para os demais trabalhadores. Nós lutamos intensamente também contra o trabalho ao domingo, além daquele ato simbólico, nós nos juntamos com as demais centrais e trabalhamos a campanha que muitos sindicatos ainda têm, fizemos camisetas, e que dizia o seguinte: domingo é dia de trabalhar o afeto, o amor e o carinho. Era uma família de mão dadas, passeando num bosque, num parque, e no verso da camiseta estava: se domingo fosse dia de trabalho, deveria se chamar segunda-feira. Eu acredito que uma das principais marcas que a gente teve no nosso mandato foi esse olhar voltado para a base, de resgatar os nossos sindicatos, nossos trabalhadores e trabalhadoras, para que fizessem parte da nossa confederação. Foi organizar os trabalhadores nas redes sindicais, dentro das multinacionais. Foi também ressaltar a importância da participação da juventude, que todos os congressos a gente percebia que sempre estavam muito poucas pessoas participando, muitos poucos jovens, e que era preciso renovar, era preciso batalhar nisso. E aí nossa confederação pode se orgulhar disso, porque teve, numa sequência, 3 presidentes, muito jovens, não jovens assim, até 20 anos, mas, por exemplo, a Rose também estava na faixa até os 40 anos, o Germano também com 37, eu, quando assumi a confederação, estava com 33. Então, foi um processo que 3 presidentes, numa sequência, tinham um olhar muito importante para a juventude, e isso foi fundamental. A outra questão que eu considero super importante foi a questão do trabalho doméstico. Nós continuamos uma campanha iniciada no ano de 2002, que trouxe para nós
a importância dessas mulheres guerreiras, que são, em sua maioria, mulheres trabalhadoras e negras, que estão nesse serviço, a grande maioria delas, e que estavam, de uma certa forma, sem nenhum amparo institucional, porque os seus sindicatos tinham muita dificuldade de ser reconhecidos no Ministério do Trabalho, a FENATRAD, que foi criada, também tinha essa dificuldade. Então, os processos de formação, de qualificação, foi uma coisa muito importante que a gente trabalhou junto com as domésticas, com a CUT e com o Ministério do Trabalho no governo Lula, foi o, o Trabalho Doméstico Cidadão, que era um projeto chamado TDC, que fazia a qualificação profissional com a elevação de escolaridade, uma experiência fantástica. As companheiras foram excepcionais nesse processo, trabalharam muito e mostraram o seu valor, mostraram para nós que devem estar participando e ter as mesmas condições. Por isso, também, na nossa gestão, uma coisa que foi importante foi uma articulação com as CUTs estaduais e a CUT nacional e a própria confederação, de garantir a participação das companheiras domésticas nos congressos, tanto no congresso da CUT como no congresso da Contract, nos congressos estaduais, para que elas pudessem fazer a discussão da sua pauta, da pauta do trabalho doméstico, que é totalmente diferente. Bom, para descrever um momento específico da trajetória da Contrax, são muitos momentos marcantes, tanto marcantes, alguns do ponto de vista de conquistas, como também outros de perdas e de enfrentamentos. Porque quando a gente analisa a história, uma trajetória, a nossa tendência é buscar sempre as coisas boas que aconteceram, né? E eu acho que é o mais importante. Mas também vale ressaltar que as dificuldades também nos ajudam a crescer e a pensar novos horizontes, a pensar novas estratégias e alternativas. Então, um dos pontos que foi muito marcante para mim foi justamente a perda do companheiro Germano, que a gente não contava com essa perda, era o início do trabalho dele, ele estava começando a sua trajetória na presidência, ficou apenas 2 anos, isso foi bastante dolorido para muitos companheiros. Também a perda de vários companheiros no caminho, né, nessa trajetória, o companheiro Braulio, lá do Tocantins, o companheiro Paiva, lá do Amazonas, o companheiro Eliseu, depois da Petrace, enfim, várias pessoas que nos deixaram, foi muito triste, mas acredito que um momento muito marcante das nossas vidas aí na Contrax foi realmente o fato de trabalhar conjuntamente, de ter vencido várias etapas e principalmente ter conquistado o respeito junto à Central Única dos Trabalhadores, ter conquistado o reconhecimento do trabalho que a gente realizou nesse período, com pouco recurso, era muito na cara e na coragem, a gente fazia as parcerias com os nossos sindicatos e com a Contrax, nós fazíamos as atividades, era a Contrax bancando a hospedagem e alimentação, os nossos sindicatos bancando o transporte, e assim nós construímos várias coisas, várias bandeiras de luta. E não é possível fazer isso sozinho. Então, eu penso que a parte mais marcante de todo o processo que eu estive, e desde que eu conheço a Contrax até agora, e que é fundamental, é o trabalho em conjunto. Isso marca para mim. Quando a gente trabalha em conjunto, a gente avança. Quando a gente acredita no potencial do outro, quando a gente quer que as coisas deem certo, acredita, nos damos as mãos e seguimos em frente. Isso é um ponto muito marcante para mim. E graças a esse trabalho, nós conquistamos o reconhecimento da Contrax, ela se tornou oficial. E segue hoje a caminhada. E é importante sempre lembrar que não é uma ou outra pessoa que faz a Contrax. É um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que estão na base, que estão nos sindicatos, nas federações, que estão na Contrax e que estão na CUT. Somente o trabalho coletivo e a gente acolher as ideias
acolher as opiniões, sejam elas favoráveis ou contrárias, temos que respeitar a posição e o entendimento que as pessoas têm nessa caminhada, para que a gente possa perceber que não é um ou outro que tem toda a sabedoria, mas que a construção coletiva é que leva à vitória.